Pessoal, vamos continuar então a leitura do Orestes de Eurípides. Então, nesse vídeo vamos ler o Stásimo 2. O Stásimo, como vocês sabem, é o coro. Então, o coro diz: a grande felicidade e a excelência que causou Ufania na Hélade e nas torrentes de Simões para os Atreides retrocedeu, decaindo da próspera fortuna a partir de um sucesso de antanho no palácio. A felicidade e a excelência que eram comemoradas na Hélade, né? Para os Atreides, Agamenon e Menelau retrocedeu. Por quê? Decaindo da próspera fortuna. Eles decaíram da próspera fortuna a partir de um sucesso de antanho no palácio. Um acontecimento antigo no palácio de Agamenon. Quando, por um cordeiro de ouro, a discórdia sobreveio para os filhos de Tântalo, causa dos mais lamentáveis festins. Atreu e Tiestes, né, disputavam o trono de Argos. Atreu o Tiestes, com a ajuda da mulher do Atreu, tomou o novelo de ouro, né? E guardou. E o Atreu, sem que Atreu soubesse, e no dia em que seria escolhido o rei, o Atreu disse que o rei seria aquele que tem o tozão de ouro, né? E o Tiestes ficou calado. Acontece que o Tiestes que tinha, né? Então o Tiestes foi coroado. Mas, por uma ordem dos deuses, ele foi destituído, né? E o Atreu foi coroado. E aí eles começaram a disputar. Disputa levando, por parte do Atreu, a morte dos filhos de Tiestes, né? O Atreu ofereceu os filhos de Tiestes para ele comer. Isso trouxe, então, as Erines para o palácio. E sacrifícios de nobres crianças. Daí que, sem cessar o crime, ao crime suceda, na casa dos dois Atreides. Começou uma série de mortes no palácio dos Atreides, porque as Erines, que ali se instalaram com a morte dos filhos de Tiestes, elas desejavam mais e mais sangue, pagando a morte com a morte. Ignóbil o nobre feito de o corpo de uma mãe dilacerar. Agora ele está comentando o feito de Orestes. Ignóbil o nobre feito de o corpo de uma mãe dilacerar com mão forjada ao fogo, e, negro de sangue, aos raios de sol o gláudio mostrar. E agir bem praticando o mal é impiedade ambígua e loucura de homens insensatos. A ação do Orestes é ambígua, porque para louvar o pai, ele matou a mãe. Diferente
da Oresteia, no Ésquilo, né? Do Ésquilo, o coro aqui condena, ou pelo menos diz que é ambíguo o ato de Orestes. A meu ver, essa posição do coro é interessante, porque mostra que realmente não dá para decidir sobre condenar ou não condenar o ato de Orestes. Pois, com o terror da morte, a filha de Tindário gritou, miseranda, a Clitemnestra, diante do filho que queria matá-la: Filho, é uma impiedade o ato que ousas cometer, matando tua mãe. Não vais, para honrares o favor paterno, ligar-te a uma infâmia para sempre. Essas súplicas da mãe aumentaram a impiedade do ato de Orestes, porque além de matar a mãe, ele não atendeu às súplicas dela. Que doença ou que lágrimas, e que coisa mais lastimável existe sobre a terra do que sangue matricida verter em tuas mãos? Paulo está dizendo que é a pior coisa que existe sobre a terra, matar a própria mãe. Por tal ato ter executado, Orestes, é sacudido por delírios, o filho de Agamenon, presa das Eumênides, revolvendo o crime de olhar esgazeado. As Eumênides atormentam o Orestes, fazendo ele sempre voltar para ele o que ele fez. Ó infeliz, quando do manto materno, entretecido de ouro, o peito viu surgir, uma vítima fez de sua mãe, em paga do materno sofrimento. Continuou dizendo da súplica da mãe, que pediu para não ser morta, e ainda mostrou o seio para ele. O coro está dando ênfase às súplicas de Clitemnestra, Então, pessoal, vamos dar continuidade a essa peça Orestes, O episódio 3 é aquele que acontece mais coisas. O Orestes despertou, Pílades, amigo dele, surgiu, e os dois foram para a cidade para tentar interferir no julgamento deles, O julgamento deles não, do Orestes e da Electra. E aí Electra ficou diante do palácio, Nesse episódio 3, Electra vai receber o mensageiro que vai informá-la da condenação dela e do irmão. O mensageiro vai falar de um homem que votou pela absolvição deles, dizendo que o que o Orestes fez ao matar a mãe era uma lei, garantia uma lei, de não assassinato dos homens por suas mulheres quando eles voltassem de guerras, Teve aquele que voltou não pelo apedrejamento deles, mas pelo exílio deles.
e teve aquele que votou pelo apedrejamento. Esse que votou pelo apedrejamento, segundo o mensageiro, que se coloca como amigo de Orestes, né? Esse estava interessado em agradar os amigos de Egisto, a quem o Orestes matou junto com a mãe. Electra se desespera, mas logo Orestes volta. Ele não quer saber de sofrimento, né? E o Pílades vem com a ideia deles se vingarem de Menelau, que não quis ajudá-los. Eles vão então vão por um caminho que eles vão considerar justo. É isso. Episódio 3. Electra saindo do interior do palácio. Mulheres, quando partiu deste palácio para algum lugar, o desventurado Orestes estava vencido por furor divino? O coro, né, formado por mulheres, de modo algum. Pelo contrário, foi junto do povo argivo para esclarecer o debate apresentado sobre a sua vida, no qual será decidido se a vez de viver ou morrer. Ai de mim, o que ele foi fazer e quem o persuadiu? Pílades. Mas parece que em breve este mensageiro contará o que lá se passa a respeito do teu irmão. Entra o mensageiro e diz: ó desventurada, ó desgraçada filha de Agamenon, o chefe do exército, venerável Electra, escuta as palavras lamentáveis que te venho trazer. Ai, ai, estamos perdidos. És claro em tua linguagem, pois, segundo parece, vens como mensageiro de desgraças. Por voto dos Pelasgos, foi decretado que neste mesmo dia morressem teu irmão e tu, ó desditosa. Eles foram condenados à morte naquele mesmo dia. Pelasgos é o nome antigo dos antigos ocupantes daquela região, né, do Peloponeso inteiro, né? Ai de mim, realizou-se o presságio que eu há muito temia, desfazendo-me em gemidos pelo que havia de suceder. Pois bem, que debate, que palavras entre os argivos nos condenaram e aprovaram a nossa morte. Diz, ó ancião, se, cabendo-me um destino comum a meu irmão, é pela lapidação ou pela espada que o sopro de vida me há de ser arrancado? A preocupação agora, ela quer saber as palavras que os argivos usaram, né? Ela quer saber o que eles disseram para condená-los ou absolvê-los. Sucedeu que eu vinha do campo, a entrar às portas da cidade, no desejo de saber o que havia a teu respeito e a respeito de Orestes. É que sempre tive afeição a teu pai, e a tua casa alimentou a mim, eu que sou um homem sem recursos,
mas nobre para os homens, ao seu serviço. Então, vejo a turba a avançar e a sentar-se no alto, onde dizem que Danaú foi o primeiro a reunir o povo em assembleia para prestar contas de justiça a Egito. O mensageiro disse que viu o povo se reunir no lugar que foi onde Danaú também reuniu o povo para prestar contas de justiça a Egito. Vamos ver essa citação 93. Egito era irmão gêmeo de Danaú. O primeiro teve 50 filhos e o segundo 50 filhas. Danaú fugiu com as filhas para a Grécia e fundou Argos, escapando à cólera de seu irmão contra quem tinha conspirado. Então Danaú conspirou contra o Egito e fugiu para Argos, levando suas filhas. Esse é o assunto da tragédia de Ésquilo às suplicantes. E nessa altura, vendo o ajuntamento, interroguei um dos cidadãos. O mensageiro lhe viu aquele ajuntamento e lembrou do ajuntamento do povo na assembleia de Danaú. Interroguei um dos cidadãos. Que há de novo em Argos? Será que alguma mensagem inimiga excita a cidade dos descendentes de Danaú? E ele respondeu: Não vês aquele Orestes que se aproxima e que vai correr um risco mortal? E vejo inesperada aparição que provera nunca tivesse visto Pílades e teu irmão a caminharem juntos. Um, humilhado e quebrantado pela doença. O outro, angustiado com o amigo, como se fora irmão, tratando a sua enfermidade com os cuidados que se dão a uma criança. E quando estava completa a multidão de argivos, um arauto levantou-se e disse: repara que o mensageiro, ao olhar Pílades e Orestes, provavelmente ele os olha como um habitante de Argos os olharia. Olha, o Orestes, né, descendente dos Atridas, ele está doente, adoeceu depois que matou a mãe. E olha o Pílades, que cuida dele. Ele pode estar expressando uma forma comum para os argivos verem o Orestes naquele momento. O Orestes, então, é aquele que está doente porque matou a mãe. Alguns acham que o que ele fez foi justo, outros acham que o que ele fez não foi justo. O arauto levantou-se e disse: Quem deseja declarar se Orestes deve ou não morrer por ser matricida? Nesse momento, levanta-se Taltíbio, que com teu pai, Agamemnon, andou no saque dos frígios, e sendo submisso aos poderosos, falou ambiguamente. Teu pai admirando, mas sem aprovar teu irmão, o Orestes, entrelaçando o louvor
Agamenon com Vitupério. Acusava Orestes de, para os pais, estabelecer leis não honrosas. Orestes, então, teria estabelecido leis pelo comportamento dele. Se for aprovado, então se tornaria algo como uma lei de que é possível matar um familiar, matar uma mãe, matar um pai. Isso é desonroso, né? E o seu olhar, sempre brilhante, pousava nos amigos de Egisto. Então ele olhava para os amigos de Egisto, imaginando que eles seriam os novos ocupantes do palácio. Com efeito, tal é a sua raça. Para o lado ditoso saltam sempre os arautos. E para eles é amigo quem detiver o poder da cidade e ocupar as magistraturas. Eles são oportunistas, os arautos, né? Na visão do mensageiro, né? Do que ele tá, o mensageiro falando para Electra, né? A seguir discursou o príncipe Diomedes. Este concedia que te não matassem, nem a ti nem a teu irmão, mas que era piedoso condenarem-vos ao exílio. Uns aplaudiram, entendendo que falava bem, e outros não aprovaram. Depois, levanta-se um homem palavroso, que triunfa pela temeridade. Um argivo que não era argivo de verdade. Então, ele é palavroso. Um argivo que não era argivo de verdade, mas por compulsão. Confiante no ruído e na ignara liberdade de falar. Hábil, enfim, para se os envolver numa desgraça. A ideia aqui de que a liberdade pode ser ignara, né? Uma preocupação com falar, sem rédeas, o que ele causa desgraça, né? É que quando alguém deleitoso em palavras e de pensar malévolo persuade a multidão, é um grande mal para a cidade. Mas quantos com inteligência deliberam sempre ações nobres, ainda que não de imediato, no futuro são benéficos à cidade. Então tem aqueles que gostam de falar e têm pensamentos malévolos e convencem a multidão. E há aqueles que são inteligentes e deliberam as ações nobres e levam um tempo para convencer a multidão. Sob esse ponto de vista, devemos considerar aquele que chefia, pois o caso é o mesmo para o magistrado. Esse disse que te executassem a ti e a Orestes, atirando-vos com pedras, né? Esse homem falador. A quem queria a vossa morte era Tindário, que sugeria usasse tais palavras. Tindário, pai da Temestra, apareceu para sugerir aqueles que queriam a morte do Orestes, que eles falassem em apedrejamento, né? Vamos ver essa citação 94 aqui.
Ok, em minha opinião, são justificáveis as considerações em que se espraia o mensageiro a respeito do orador que mais severamente falou de Orestes. Amigo como era de Agamenon e do filho deste, era de esperar que reagisse mais longamente, face à atitude condenatória daquele argivo que não era argivo, já que, além do mais, este era senhor de uma personalidade abertamente despudorada. Tá. Todavia, levantou-se outro, que falou ao contrário deste. Tinha um aspecto que não era agradável, mas era homem viril, que pouco contato tinha com a cidade e o círculo da praça pública. Um lavrador, como aqueles que, mesmo sozinhos, salvam um país. É inteligente, desejoso de entrar na discussão, íntegro e que levava uma vida irrepreensível. Repara que aqueles que falavam, estavam falando contra o Orestes, falando pela condenação, são acostumados à fala pública. Então eles têm então o texto está comentando que essa habilidade está sugerindo que essa habilidade não é usada por alguma coisa justa, né? Mas para interesses próprios, né? De quem está falando. Enquanto que o lavrador, aquele que não está acostumado a ir na cidade nem falar em público, ele vai falar algo mais ponderado. Ele vai falar algo mais justo. Isso no entender do mensageiro. Um homem íntegro aos elogios, que levava uma vida irrepreensível. Ele era de feio aspecto em comparação com os outros, mas a vida dele é irrepreensível. Esse disse que coroassem Orestes, o filho de Agamenon, totalmente diferente a proposta, o qual quisera honrar o pai, matando uma ímpia e má mulher que retirava aos homens o direito de armarem os seus braços e de abandonarem o palácio para irem em campanha, uma vez que os homens da retaguarda seduziam as guardiãs da casa, desonrando as esposas dos guerreiros. E aos homens honestos pareceu que falara bem. Então o que esse homem está dizendo é que o Orestes deveria ser coroado porque o que ele propunha era uma lei que garantia que os homens não sofressem ataques de suas mulheres, né? Quando eles viajassem para a guerra, sendo elas seduzidas por quem ficava. É uma forma de ver, né, o que o Orestes fez. Como eu disse em outros vídeos, a ação do Orestes é difícil condená-la ou absolvê-la. Simplesmente condená-la ou simplesmente absolvê-la. O principal argumento de absolvição é esse, que o que ele fez foi honrar o pai e fazer algo pelo bem da cidade.
Ninguém mais discursou. Então avançou o teu irmão e disse: Senhores da terra de Inaco. Vamos ver essa citação a respeito de Inaco. Inaco foi o primeiro rei de Argos e teria vivido no século XVIII a.C. Senhores da terra de Inaco, outrora pelasgos, e mais tarde descendentes de Dânao. Está falando dos descendentes daquela terra, né? Dânao. Este verso está comentando sobre a escrita em si. Foi para vos defender. Então ele vai usar o mesmo argumento do homem do campo. Nada menos que a meu pai, que matei minha mãe. Se na verdade entre as mulheres for permitido o assassinato dos varões, apressai-vos então a morrer, ou as mulheres deveis sujeitar-vos. E o contrário fareis do que deveis fazer. Agora, efetivamente, a que traiu o leito de meu pai morreu. Mas, enfim, se me matardes, a lei torna-se inútil e apressemo-nos a morrer. Com certeza, de audácia não haverá falta. E continuou o argumento do homem do campo, dizendo que ele está garantindo uma lei para a cidade, do homem não ser morto pela mulher. Mas não convenceu a turba, conquanto parecesse que falara bem. Prevaleceu aquele malvado que, falando diante da multidão, preceituara que matassem teu irmão e a ti. O mensageiro falando para Eletra. A custo, o desventurado Orestes os persuadiu a que não morressem lapidados. Então eles não morreriam apedrejados, porque o Orestes conseguiu isso. E prometeu contigo abandonar hoje a vida, dando-se a morte por suas próprias mãos. A chorar, Pílades transporta-o para longe da assembleia. Segue-no amigos que o lamentam compadecidos. Ao teu encontro vem um cruel espetáculo e uma visão deplorável. Apronta, pois, uma espada ou uma corda para o teu pescoço, porque é forçoso que abandones a luz do dia. A tua nobre linhagem e nada te ajudou, nem tampouco o Febo Pítico, Apolo, que na trípode toma assento. Antes foram a tua ruína. De novo, o Apolo sendo lembrado, dizendo como aquele que não está participando, tendo orientado Orestes a matar a mãe. Então, eles não vão ser mortos, eles vão ter que se matar. O coro, né? Ó desventurada donzela, como estás sem voz, o teu sombrio rosto dirigindo para a terra, como quem vai lançar-se em gemidos e em pranto. O coro comenta a fisionomia da Electra. Citação aqui, ó. Coro,
Tá aqui, Chapoutier observa que esses versos do coro sublinham um jogo fisionômico do ator. Acrescenta Manuel de Oliveira Pouquério que por eles se procura criar um ambiente adequado à execução da monódia seguinte. Está criando um ambiente para o que a Electra vai dizer. Diz Electra: começo a entoar o meu gemido, ó terra dos pelágicos, levando à face as brancas unhas, flagelo sangrento, batendo na cabeça, tributo que é devido a que habita debaixo da terra, Perséfone, a formosa donzela, deusa dos mortos. A Electra está sofrendo e fazendo gestos que a gente vê quando uma pessoa sabe que o filho, a esposa morreram, né? Eles arranham o próprio rosto, batem na cabeça, jogam terra sobre a cabeça, arrancam cabelos, né? E ela está se dizendo, ela está fazendo isso como tributo a Perséfone, né? Deusa dos mortos. Vamos ver essa citação aqui, 98. Perséfone, filha de Zeus e de Deméter, raptada por Hades, tornou-se esposa deste e rainha do Érebo. E as dores do palácio chore-as a terra dos ciclopes, sobre a cabeça pousando o ferro que tosquia. Vamos ver aqui se tem citação para os ciclopes. Tá, a expressão refere-se a Argos em Micenas. Eis que a piedade se estende sobre aqueles que vão morrer e que chefes da Hélade haviam sido um dia. Está falando do que a piedade vai se estender sobre ela e o irmão dela, né? Que um dia descendentes daqueles que um dia foram chefes da Hélade. Vai-se, sim, vai-se, cessa dos filhos de Pélops, toda geração que no feliz palácio era outrora objeto de inveja. A história, lembrando a história dos Atreus, o início da história é com Tântalo, que enganou Zeus, foi punido por ele. Zeus havia servido Tântalo havia servido para Zeus o próprio filho, né, cozido. O Pélops foi reconstituído depois e Pélops teve como filhos Atreu e Tiestes, né, que seguiram na contenda por causa da maldição que começou com Tântalo, né? Dela triunfou, da geração de Pélops, a inveja dos deuses, tal como o hostil sanguinário voto entre os cidadãos. A Electra está apontando
que os males da geração dos filhos de Pélops vêm da inveja dos deuses e vem também da hostilidade dos cidadãos, né? Então é uma causa divina e uma causa humana. Ai, 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 raça de seres efêmeros, de lágrimas cheia e sofrimentos. Vede como à margem do que se espera caminha o destino. Por diferentes penas passa cada homem ao longo do tempo. Instável é a vida toda dos mortais, né? Então, após falar dos males causados pela inveja dos deuses e pela hostilidade dos homens, ela fala sobre os homens em geral, né? Seres efêmeros e destinados ao sofrimento. O destino é sempre diferente do que os homens esperam. Oxalá eu fosse para o rochedo entre o céu e a terra suspenso por flutuantes cadeias de ouro. Pedaço impelido por turbilhões do Olimpo, para em trenos evocar ao velho pai Tântalo que gerou os antepassados da minha casa, que contemplaram tantos infortúnios. Ela está dizendo que antes tivesse sido presa por corrente de ouro, assim como o pai dela foi, né? A veloz perseguição de poldros num carro de 4 cavalos, quando Pélops entre os dois mares o guiou, o cadáver de Mírtilo lançado ao pélago entumecido, conduzindo pelo litoral de ondas marinhas, nas brancas vagas do Geresto. Ela está relembrando o resto da história, que Pélops, ele, após ser reconstruído pelos deuses, né, ele viajou, ele encontrou Hipodâmia, venceu o pai da Hipodâmia numa corrida de cavalo, com a ajuda do Mírtilo, que era cocheiro do pai da Hipodâmia. Mas como o Mírtilo queria, ele tinha prometido para o Mírtilo que a primeira noite da Hipodâmia seria dele, ele não quis cumprir e ele matou o Mírtilo, né? Jogando na água. Vamos ver aqui algumas notas. Os cavalos eram alados, né, o que o Pélops usou, e imortais, e nunca se fatigavam. O carro foi dado por Poseidon a Pélops, a fim de que este pudesse vencer a prova exigida pelo rei da Arcádia, Enômao, e desposar como prêmio Hipodâmia. Mírtilo era o condutor do carro de Enômao. Pélops prometeu-lhe metade do seu reino e o direito de passar a noite de núpcias com Hipodâmia, se ele atraiçoasse o rei. Todavia, Pélops não quis cumprir as suas promessas, e quando viajava os três sobre o mar, perto do cabo Geresto, empurrou Mírtilo, lançando-o do carro. Antes de submergir definitivamente, Mírtilo proferiu uma maldição contra Pélops e contra a família deste. Daqui teve origem para minha casa dolorosa maldição, fruto de um parto nos rebanhos do filho de Maia. Quando o velo de ouro de um cordeiro nasceu,
prodígio terrível, terrível de Atreu, criador de cavalos. Tá lembrando quando Atreu disputou com o irmão, né? Uma disputa que começou com a posse do Velo de Ouro. Disputa sobre o trono de Argos. E por isso Eris, o alado carro do sol, desviou para o ocidental caminho do céu, para Eos, que tem um só corcel. E os 7 caminhos das Pleiades para um outro trilho, Zeus os desvia. E em troca dessas mortes se dão nos famigerados festins de Tiestes, e no leito da infiel cretense Aérope, né, que traiu o Atreu com o Tiestes, em fiéis núpcias. E a última de todas as desventuras até mim, meu pai, chegou no doloroso destino de minha casa. Relembrando essa história do sol, e uma das vezes que Tiestes tomou o trono de Argos, Atreu pediu ajuda a Zeus, ou aos deuses, né, para ser rei, e que disseram para ele que Zeus naquela noite ia fazer o sol se pôr do lado errado, né, se pôr a leste, e ele ia falar isso para as pessoas como prova de que Zeus queria que ele fosse o rei de Argos, né? E Zeus fez isso, né? O sol se desviar. Vamos ver essas citações aqui. Eris era irmã de Ares, a quem acompanhava depois das guerras para completar a sua ação destruidora, e a quem ajudava, semeando rivalidades e discórdias que davam origem a novas guerras. Eris é a deusa da discórdia. Em Roma, tomou o nome de Aurora, a Eos. Era uma figura mitológica que simbolizava o aparecimento do sol. Eos saía todas as manhãs do oceano e, atrelando os cavalos ao carro de sol, precedia-o no firmamento. Entram Orestes e Pílades. Eis que vem aqui teu irmão, condenado à morte por sufrágio, e o mais leal de todos, Pílades, homem que vale por um irmão. Os cintilantes membros de Orestes, encaminhando qual cavalo a ilharga em seu passo cuidadoso. Vamos ver essas citações. O cavalo aqui, ó, o Pílades, o Orestes chega, né, ao lado de Pílades, e o Pílades vai caminhando Orestes, né, como se fosse um cavalo à ilharga dele. Pílades comparado a um cavalo à ilharga, um cavalo auxiliar. Cavalo auxiliar que, não estando atrelado ao jugo, ajudava lateralmente na tração do carro. Esta imagem referida ao mundo humano parece ser nova na tradição poética.
Ai de mim, choro, irmão, ao ver-te diante do túmulo e à frente da pira funérea. Ai de mim outra vez, ao ver-te assim, com meus olhos, derradeira visão, sinto que a razão me abandona. E se te calasses e pusesses de parte os gemidos mulheris, acatando as ordens, lamentável é a nossa situação, porém a necessidade obriga-te a suportar o presente destino. Orestes é ríspido com a irmã, ela se lamenta, enquanto ele não quer saber de lamentações. Ele quer saber de suportar o presente destino, né? Acatar as ordens da justiça da população. E como hei de calar-me, contemplar a luz de Deus não mais será concedido a estes desditosos que somos. Tu não me mates, desventurado, já basta que morra a mão dos argivos. Deixa os infortúnios presentes. Que infeliz juventude a tua, Orestes, e o teu destino e morte precoce. Devias viver quando já não existes. Pelos deuses, não me induzes a covardia, levando-me até as lágrimas com a lembrança das minhas desventuras. Vamos morrer. Não é possível não chorar esta desgraça, pois todos os mortais lamentam perder a cara vida. Este dia é crucial para nós, pois temos de apertar os laços suspensos ou por nossa mão afiar a espada. Mata-me então, irmão, para que o não faça nenhum argivo à filha de Agamenon, tomando-a como objeto de ultraje. Basta o sangue que me cobre de minha mãe. A ti não te matarei, mas morre por tuas próprias mãos da forma que quiseres. Assim será. A tua espada não me deixará ficar para trás, mas os meus braços quero lançá-los em volta do teu pescoço. A irmã, nesse momento, então, mostra como ela tem afeição pelo irmão, pelo Orestes, né? Tudo que ela quer nesse momento é ficar abraçada com ele. Goze esse vão prazer, se tão amplexo é deleitável para os que estão perto da morte. Abraçando Orestes, ela diz: ó meu querido, tu que tens um nome amado e o mais doce que a tua irmã conhece, e um coração igual ao seu. Ela é uma personagem que mostra uma grande afeição pelo irmão, né? Uma adoração pelo irmão. E essa adoração dela vai fazer o Orestes amenizar a atitude dele. Acabas por me comover e quero retribuir-te com a ternura dos meus braços. Na verdade, desditoso que sou, de que hei de ainda envergonhar-me. Ele abraça Electra. Ó coração de minha irmã, ó amado alvo dos meus abraços, é tudo quanto tenho, em vez de filhos e leito nupcial.
Estas palavras são a consolação que me resta a este par desditoso. O Orestes estava falando que não quer sofrer pela própria morte, porque isso seria morrer uma segunda vez. Mas, diante do afeto da irmã, o afeto da irmã mostrou para ele que era muito importante o abraço dela, muito importante para ele, ela, que ele retribuísse esse afeto dela. Esse momento, um momento que o Orestes mostra afeição, um momento raro na história, ele que é sempre tão duro, né, com os outros e consigo mesmo, né? Ele mostra afeição pela irmã. Ele que não demonstrou a afeição pela mãe, e eu nem sei se poderia. Vamos ver essa citação aqui. Ai, será possível que a mesma espada nos mate? Se é a vontade dos deuses, e que um só túmulo de cedro trabalhado nos receba? Eletra quer, está dizendo que o irmão, a única coisa que ela tem, né, ela não teve filhos, né, nem marido, então ela quer ser morta pela mesma espada que o irmão e ser enterrada junto com ele. Bem agradável seria. Isso é a irmandade. É um afeto que eles dois têm, que os ajuda a suportar toda essa desgraça pela qual eles estão passando, né? Bem agradável seria, mas bem vês como estamos privados de amigos para compartilharmos um túmulo. E o pérfido Menelau, o traidor de meu pai, não se deu ao trabalho de falar em tua defesa para que não morresses? Nem a cara mostrou, mas com a esperança no cetro, tomou a precaução de não acudir aos amigos. Esperando ser rei de Argos, né? Agradando os amigos de Egisto, né? Os partidários de Egisto, e também agradando Tidário, né? o rei de Esparta. Então, coragem, busquemos morrer praticando ações nobres e bem dignas de Agamenon. O irmão e a irmã são afetuosos um com o outro, mas para a cidade eles vão cumprir a sentença de forma digna, vão mostrar-se nobres. Por mim, mostrarei à cidade a minha linhagem, ferindo o fígado com a espada. Pela tua parte, é necessário que realizes atos de audácia semelhantes aos meus. Ele vai mostrar, então, o valor da linhagem dele. Tu, Pílades, sê para nós o árbitro desta morte. E dos dois finados, amortalha bem o cadáver e sepulta-nos em comum, conduzindo-nos para junto do túmulo de meu pai. E adeus. Como vês, vou pôr mãos à obra.
faz menção de se retirar. Ele pediu ao amigo que fizesse o desejo deles de serem sepultados juntos. Pílades: espera, primeiro tenho uma censura a fazer-te. Se esperavas que eu desejasse viver depois da tua morte. Pois que adianta morreres comigo? Ainda perguntas? E por que viver sem a tua amizade? Não mataste tua mãe, como este desgraçado que eu sou. Pelo menos foi em comum contigo. Também devo sofrer as mesmas penas. Guarda-te para o teu pai. Não morras comigo, pois tu tens uma cidade que eu já não tenho, e a casa de teu pai, grande abrigo de prosperidade. É certo que foste despojado dos esponsais desta infeliz, da que eu te prometera, em homenagem à nossa amizade. Porém, aceita outro tálamo e cria teus filhos, pois a minha aliança contigo já não existe. Tu que tens o amado título de meu companheiro, sê feliz. Para nós, isso já não é possível, mas o é para ti. Nós, os que morremos, somos privados de alegrias. Orestes já está se referindo a si mesmo e à irmã como aqueles que estão morrendo, né? E tem esse entendimento de que aqueles que morrem são privados de alegrias. Sem dúvida, ficaste muito aquém dos meus desígnios. Que nem a terra fértil, nem o éter brilhante recebam o meu sangue. Se atraiçoando-te algum dia, eu te deixar ao abandono, para me libertar. A verdade é que matei juntamente contigo. Não o negarei. E planejei tudo aquilo porque tu agora és punido. Portanto, também devo morrer juntamente contigo e com Eletra, pois considero-a como minha esposa, já que de fato concordara com essas núpcias. Sim, que direi também eu um dia, se for a terra de Delfos, acrópole dos fósseis, eu que, antes de vós serdes infelizes, comparecia como amigo, e agora deixei de sê-lo quando és infeliz. O que eu diria na terra dos fósseis, na acrópole dos fósseis, se eu os abandonasse nessa hora de infelicidade? Não pode ser. A situação também me diz respeito, mas já que vamos morrer, cheguemos a um acordo, para que Menelau partilhe da nossa infelicidade. Ele está se incluindo no infortúnio de Orestes e Eletra, por ser amigo deles, por ter participado do plano deles. E ele está acrescentando isso, que eles vão chegar a um acordo para como fazer Menelau também ter um infortúnio. Ó meu grande amigo, que eu possa ver esse acontecimento antes de morrer, o de Menelau sofreu um infortúnio, pois acredita e adia os golpes da espada. Não se mate agora. Esperarei, se de algum modo vou punir o inimigo. Eles identificaram o Menelau como inimigo deles. Já que o inimigo todo não pode ser a cidade toda, né?
O inimigo é aquele que não agiu como amigo para com eles, né? O ato de Pílades e antes até o ato de Eletra mostraram para o Orestes o que era o amigo, em contraposição ao inimigo que é Menelau. Pílades olhando para o coro. Silêncio, então, que eu confio pouco em mulheres. As mulheres que acompanham o coro. Não receis nada destas mulheres, pois estão aqui como amigas. O Pílades está desconfiado do coro estar perto e vai ouvir o plano deles. Olha o plano. Matemos Helena. Amarga dor será para Menelau. Não o plano, mas a ideia, né? Como? Estou pronto para isso, se realmente der resultado. Degolando-a. E é no teu palácio que ela está escondida. Sim, e até já ponho o sinete em tudo. Mas não porá mais, assim que tomar Hades por esposo. E como? É que ela tem uma escolta de criados bárbaros. Quais? Não sou eu com certeza que vou temer nenhum dos frígios. Aqueles que se ocupam dos espelhos e perfumes. Veio então para cá com os luxos troianos, como se a Hélade fosse para ela um lugar mesquinho. Então, comentando Helena como merecendo morrer. Primeiro, como aquela que ao morrer vai trazer infortúnio para Menelau. Segundo, que ela não é como os gregos, ela age como uma estrangeira. Ela se tornou estrangeira ao viver tanto tempo em Troia, passando a cultivar frivolidades. Eles se colocam como gregos. Eles estão falando do ponto de vista de uma vingança. Eles vão se vingar do infortúnio que eles estão sofrendo. Não é uma tentativa de justiça. Não há um tribunal aí decidindo sobre responsabilidades e tentando restaurar uma justiça. Não uma justiça do tipo da cidade. É uma justiça do tipo vingança, né? Infortúnio por infortúnio, inimizade por inimizade. Nada vale a raça escrava face a que não é escrava. Está falando que a Helena, tendo se tornado mais troiana que grega, é de uma raça escrava que nada vale. Na verdade, se conseguir isso, não tenho medo de morrer duas vezes. Por ter matado a mãe e por ter matado Helena. Nem eu, seguramente, pelo menos desde que te vingue. Explica o processo e conclui o que ias dizendo. Entramos em casa, aparentemente para morrer. Eles vão entrar em casa dizendo para Helena que eles foram condenados, né? Para ela se apiedar. Até aí compreendo, mas o resto não atinjo. Diante dela, choraremos a nossa desgraça, de modo que ela verta lágrimas, apesar de jubilosa no íntimo. Olha como um completa o pensamento do outro. Coisa que acontece entre os amigos. E olha o Orestes falando de como Helena esconde suas emoções, né?
Ela vai chorar pela desgraça dos amigos, mas vai se regozijar no íntimo. E conosco acontecerá nesse momento precisamente o mesmo que com ela. Depois, como entramos em luta? Encobertas nestas técnicas, túnicas, teremos espadas. Mas diante dos servos, como havemos de matá-la? Fechá-los-emos a cada um em seu lado da casa. E pelo menos aquele que não se cale é forçoso matá-lo. A seguir, o próprio trabalho se revela a quem tiver de continuá-lo. Matar Helena, compreendo o sinal. Acertaste, e escuta como meu plano é sensato. Se de fato cravássemos a espada numa mulher mais virtuosa, morte em glória seria. Porém, agora ela receberá castigo em nome de toda Hélade, de quem matou os pais, de quem fez perecer os filhos, e noivas deixou privadas de maridos. Haverá um grito de triunfo e o fogo se há de acender aos deuses. Hão de desejar-nos, a ti e a mim, muitas felicidades, porque fizemos correr o sangue de uma pérfida mulher, e não serás apelidado de matricida depois de a matares, mas ficarás sem esse nome, e sobre ti baixará o título melhor. Serás designado como o exterminador da homicida Helena. Não deve nunca Menelau ser feliz, quando teu pai e tu e tua irmã têm de morrer, e tua mãe... Renuncio a essa palavra, na verdade não é conveniente dizê-la. E possuir ele o teu palácio, depois de ter recuperado a esposa, graças à lança de Agamenon. Pois bem, que eu não mais viva, se não desembainharmos a espada contra ela. E então, se não conseguirmos a morte de Helena, morreremos incendiando esse palácio. É que, se conseguirmos nem que seja uma só dessas alternativas, alcançaremos a glória, morrendo dignamente ou dignamente nos salvando. Matar Helena ou destruir o palácio, ambos trarão a glória. Acabar com o palácio dos Atridas, já que tantas desgraças trouxe para Argos, ou acabar com Helena, que tantas desgraças trouxe para os gregos, pela de estar justificando a morte de Helena como uma justiça para todos os aqueus que perderam filhos. Por causa dela, os aqueus foram à guerra, distanciando-se de suas famílias. Por causa dela, muitos gregos morreram em Troia. Por causa dela, o pai dela também teve o mesmo destino. Se é certo, se é justo que a morte de Clitemnestra por Orestes, então é justo a morte de Helena por Orestes. Porque ambas provocaram a desagregação do modo de vida deles. Do palácio, por Clitemnestra, dos aqueus, por Helena. Ambas fizeram os reis saírem de seus palácios, desagregando suas famílias, desorganizando suas cidades,
trazendo desgraça para muitos deles ao morrerem. Por isso que o mal que Clitemnestra causou é semelhante ao mal de Helena. Por isso que a morte das duas seria justo. Esse é um modo de ver. Então a sugestão de Pílades de matar Helena condiz com a ação de Orestes de matar Clitemnestra. Mas eles estão fazendo isso. Essa é uma justificativa que o Pílades encontrou, mas o que eles querem é trazer desgraça para Menelau. Que Menelau não seja simplesmente um rei ao lado de uma rainha. Depois de tudo que o Agamenon fez, né, e sofreu. Seria justo Menelau, depois de tudo, ser o rei de Argos? Com Helena ao lado? Tendo Agamenon sido morto? É justo que Menelau não perca nada? Isso tudo? Tem essas questões aí que são pensadas por eles. Ou que subjacem a esse desejo de vingança deles. Tem essa racionalização de que é justo perante a cidade, né? Mas essa razão é subjacente ao desejo deles. Diz o coro: dentre todas as mulheres, é digna de ser odiada a filha de Tyndareil, que desonrou a sua raça. Oh, não existe nada melhor que um amigo verdadeiro, nem riqueza, nem poder. E é um desatino preferir a popularidade em troca de um nobre amigo. Tu descobriste a maneira de causar a ruína de Egisto, e na hora dos perigos estiveste a meu lado. Agora de novo me ofereces uma vingança contra meus inimigos, e não te colocas à distância. É uma continuidade da vingança de Orestes. Esse é o primeiro objetivo, né? Paro de te elogiar porque origina certo enfado a prodigalidade no louvor, mesmo neste caso. Quanto a mim, se de qualquer modo tenho de exalar o último suspiro, quero atingir os meus inimigos antes de morrer, para destruir os que me atraiçoaram, aqueles mesmos que me oprimiram e de mim fizeram miserável. Eles estão fazendo a desgraça do Orestes corresponder à desgraça dos aqueus, né? É a perda do modo de vida deles, né? A desagregação da vida deles, que Orestes sofreu por Clitemnestra e Helena, e os aqueus sofreram por Helena. Tem uma equiparação, então, entre a desgraça do Orestes e a desgraça dos aqueus como um todo, a partir da guerra, né? O pano de fundo dessa peça parece ser as desgraças advindas da guerra de Troia.
Sou filho de Agamenon, que governou a Hélade por ser julgado digno desse cargo. Não como tirano, ainda que um poder divino possuísse. A ele não o desonrarei, apresentando-me à morte como escravo, mas livremente abandonarei a vida. E de Menelau hei de vingar-me. Com efeito, se uma só coisa conseguirmos, afortunados seremos. Se acaso tombasse de algures para os que matam uma imprevista salvação, de tal modo que não morressem. Este é o voto que eu faço. Sim, o desejar é saboroso. Em palavras, ao menos, emanadas da boca, não custa nada acalentar o espírito. Electra. Irmão, eu julgo possuir a solução exata. A salvação para ti, para ele, em terceiro lugar, para mim. Falas da providência de Deus, mas onde está ela? Porque inteligência, bem sei, não falta a teu espírito. Ora, então ouve, dirigindo-se a Pílades, e tu, conserva-te bem atento. Fala que dá certo prazer a esperança de coisas boas. Conheces a filha de Helena? Claro que conheces. Sei, Hermíone, que minha mãe criou. Ela foi ao túmulo de Clitemnestra. Fazer o quê? Que esperança estás sugerindo? Foi derramar libações sobre o túmulo em vez da mãe. Lembra que a Helena não quis ir derramar libações sobre o túmulo da Clitemnestra e mandou a filha no lugar dela. Mas por que me falas nisso, tratando-se da nossa salvação? Tomai-a como refém quando ela voltar. E esse plano? A que mal vai dar remédio para estes 3 amigos? Morrendo Helena, se Menelau de ti quiser se vingar, ou deste, Pílades, e de mim, porque todo este grupo de amigos forma uma unidade, a unidade dos amigos, né? Tu declara que matarás Hermíone. Na divisão que acontece na cidade, os 3 amigos formam uma unidade. É preciso que tenhas a espada desembainhada e apontada à própria garganta da jovem. E se Menelau te salvar, não querendo que a donzela morra, depois de ter visto o cadáver de Helena, banhado de sangue, deixa a jovem avançar para o pai. Mas, se quiser matar-te, por não dominar o seu espírito irado, então tu degolas o pescoço da jovem, e eu julgo que ele, ainda que a princípio esteja impetuoso, com o tempo abrandará o coração. De natureza nem é ousado nem valente. Então a ideia da Electra é tomar a Hermíone como refém, para ver se o Menelau baixa a guarda, né? Se abranda ao ver Helena morta. Caso ele abrande, solta-se Hermíone. Caso ele ataque Orestes, mata-se Hermíone. E ele não vai reagir porque ele é covarde. É essa a via de salvação que proponho para nós. Era isso o que eu tinha a dizer. Ó tu que possuis um espírito varonil e um corpo formoso
entre as frágeis mulheres. Como merecias mais viver do que morrer? Pílades, que infeliz serás se fores privado de uma tal mulher. E que bem logrados esponsais se viveres. Se isso pudesse acontecer, ela iria para a cidade dos fósseis, honrada com belos himeneus. Quando virá Hermíone para casa? Todo o plano que já propuseste é maravilhoso, se realmente formos bem-sucedidos em capturar a filha de um pai ímpio. Está bem perto do palácio, segundo penso. O tempo que passou corresponde ao seu regresso. Excelente. Tu então, repara que agora eles esqueceram totalmente a lamentação por ordem, inicialmente, né, do Orestes, e o Pílades e Eletra reagiram a isso com as propostas de vingarem-se dos inimigos. Excelente. Tu então, Eletra, minha irmã, aguarda diante do palácio para colheres os passos da jovem. E vigia se alguém, antes de se executar a morte, algum aliado ou irmão de meu pai, se nos antecipa no caminho de casa e dá um grito para o interior do palácio, ou bate à porta ou envia uma mensagem para dentro. E nós, Pílades, vamos para dentro. Com o gládio, armemos nossas mãos para o derradeiro combate, já que em fadigas tu a mim te associas. Ó Pai, que habitas a morada da noite sombria, invoca-te Orestes, o teu filho. Orestes vai pedir ajuda do Pai para esse plano, para que venhas em auxílio dos necessitados. Pois é por tua causa que eu, desditoso, sofro injustamente, e por teu irmão sou atraiçoado, por ter praticado a justiça. Da mulher dele quero apoderar-me para a matar, e tu empreende conosco essa ação. Os dois irmãos e o amigo formam uma unidade em torno de Agamenon. Como inimigos dessa unidade foram primeiro apontados Clitemnestra e Egisto, e agora Menelau e Helena. Ó Pai, vem sim, se nas entranhas da terra escutas os filhos que te invocam e que por ti morrem. O Pai está sendo chamado para se unir a eles, né? Compor a unidade. Ó parente de meu pai, Agamenon, escuta também as minhas preces, salva teus filhos. Agora olha como eles vão falar combinados, um completando a fala do outro. Matei minha mãe e eu segurei a espada, e eu exortei-os e libertei-os da hesitação, para te socorrer a ti, Pai. Tampouco eu te atraiçoei. Acaso poderás escutar essas imprecações e não salvar teus filhos? De lágrimas te ofereço libações, e eu de lamentos. É como se eles fossem um só, né? Porque a fala é una. Agora basta, lancemo-nos ao trabalho. Se na verdade as preces penetram o íntimo da terra, ele escuta-as. E tu, ó Zeus progenitor e venerável justiça, concedei a Orestes, a mim e a Eletra que sejamos bem-sucedidos. Pois para 3 amigos, um só é o combate, uma só a justiça. Para todos está em causa viver ou morrer. Eles primeiro chamaram o Pai, depois chamaram Zeus e a justiça.
reclamando o que eles estão prestes a fazer, a justiça, né? Orestes e Pílades entram no palácio. Eletra e o coro permanecem em cena. Amigas minhas de Micenas, vós que sois as primeiras no solo argivo dos Pelágios, que palavras vai proferir, senhora? Sim, para ti subsiste ainda esse título, na cidade dos descendentes de Danaor. Colocai-vos umas de vós por este largo caminho, e umas ali na outra via, para a guarda do palácio. Mas por que me chamas para esta tarefa? Explica-me, amiga. Domina-me o medo de que alguém postado junto do palácio para o sangrento homicídio seja a causa de desgraças sobre desgraças. Ide, apressemo-nos, seu semicoro, né? A metade do coro. Por mim viajarei este caminho que fica na direção do sol nascente. Metade do coro então se pôs na direção do sol nascente. A outra metade, ó, e eu, este que ao poente conduz. Repara como o coro atua junto com eles, né? É mais a partir de Eletra. Porque o Pílades mesmo não confia muito nas mulheres, ou confia no coro a partir da confiança que ele tem em Eletra, né? Mas o coro está participando então do que eles fazem e Eletra tem total confiança nele. Obliquamente, então, para mim e para o outro lado, desloca as meninas dos teus olhos. Cada metade do coro vai ficar parada num lado, com os olhos parados também, mexendo para lá e para cá. Não, o corpo parado, mas só os olhos mexendo, né? Só as meninas dos olhos mexendo. De um para o outro lado, depois em sentido oposto, as deslocamos, tal como dizes, as meninas dos olhos. Lançai, portanto, em redor o olhar, e as pupilas tudo confiai, por entre vossos cabelos. Está estabelecendo elas como guardas, com os cabelos derramados sobre o rosto, só as pupilas mexendo, como se elas fossem parte da defesa, não só deles, dos irmãos, como do palácio, né? Eis que alguém avança no caminho. Quem é esse homem rústico que ronda o teu palácio? Estamos então perdidas, amigas. Sem demora, aos inimigos dará a conhecer as feras encobertas, portadoras do gládio. O irmão e o Pílades. Não tenhas medo. Está vazio, amiga, o caminho que o não parecia. Pois que a tua certeza ainda perdura para mim? Uma boa nova me dá, se está assim solitária à frente do palácio. Tudo bem, pelo menos deste lado, mas observa o teu, para que se não acerque de nós algum dos filhos de Danaor. A minha situação é idêntica à sua, porque também aqui não se vê viva alma. Pois bem, então apliquemos as portas do ouvido. Que esperais para ensanguentar as vítimas? Vós que permaneceis em casa na quietude. O coro querendo apressar os matadores. Eles não ouvem. Oh, como sou desditosa nas minhas desventuras. Acaso, à vista da beleza, ficaram embotados os gládios? Diante da Helena, eles não conseguiram matá-la? Em breve, algum argivo, acorrendo, armado, há de se aproximar em socorro do palácio. Observai então melhor, não haja tempo de lazer. Mas umas daqui, outras dali, movimentai-vos. Os meus olhos devassam a estrada
observando por todo lado. Será que Helena conseguiu romper a unidade de ação deles, atraindo Pílades e Orestes? Ai, Argos de Pelasgos, miseravelmente pereço. Ouvistes? Os homens têm suas mãos empenhadas na morte. É o grito de Helena, como se pode imaginar. Ó poder eterno de Zeus, vem com toda a força em auxílio dos meus amigos. A Helena gritando: Menelau, vou morrer, e tu que estás perto, não me socorres? Assassinai, matai, aniquilai a dupla espada despedindo de vossa mão contra a que abandonou o pai, o marido abandonou, aquela que mais helenos destruiu, exterminados pela lança junto do rio, lá onde lágrimas sobre lágrimas tombaram, causadas por férreos dardos, em redor dos turbilhões do escamandro. Eletra faz uma oração, não a um deus, mas ela não faz uma oração, mas ela canta o que Helena é para ela. Silêncio, silêncio! Senti qualquer ruído na estrada perto do palácio. Ó caríssimas mulheres, eis que surge Hermíone, em pleno homicídio. Cessemos o nosso clamor, porque ela se encaminha para as malhas das redes. Bela será presa se for capturada. Ora, tratai de apresentar um semblante tranquilo, que o vosso rosto não denuncie sinais do drama, da ação, né? Porque drama é significação. Eu vou assumir uma aparência abatida, como se ignorasse as ações cumpridas. Hermíone aproxima-se. Jovem, vens de pôr coroas no túmulo de Clitemnestra e de derramar libações aos que habitam no além? Venho, depois de ter obtido benevolência da morta. Todavia, entrou em mim um certo temor, porque, quando estava distante do palácio, ouvi dentro de casa um clamor qualquer. Ela ouviu alguém gritando. Então, desgraças dignas de gemidos são as que nos acontecem. Não profira palavras de mau agouro. Mas a que desventura te referes? Esta terra decretou que morresse Orestes, e eu também. Que tal não suceda a vós que sois meus parentes? Está decidido, e fomos colocados sob o jugo da necessidade. O clamor em casa foi também por causa disso? É que, caindo aos pés de Helena, como suplicante, com um grito: quem? Nada mais sei, se tu não o dissesses. O desventurado Orestes, a fim de não morrer e para me salvar. Letra disse que Orestes foi suplicar a Helena para não morrer. Por motivos justos clama então o palácio. Por que outro acontecimento além desse se poderá realmente
erguer a voz. Hermione está dizendo, a Eletra disse que o Orestes clamou a Helena, mas Hermione diz que o clamor é do palácio. Porque Orestes, Eletra, são palácio hoje. O que restou do palácio, né? Porque outro acontecimento além desse você poderá realmente erguer a voz. Mas vai tomar parte na súplica com teus amigos, prostrada diante de tua mãe tão venturosa, a fim de que Menelau não nos veja morrer. Porém, ó tu que nos braços de minha mãe foste criada, tem piedade de nós e de nossos males nos alivia. Vem por aqui para a luta que eu te levarei, pois a chave da salvação só tu a tens para nós. A letra está dizendo verdade, sem dizer diretamente o que ela quer fazer com a Hermione. Que ela vai participar da súplica para Menelau. Ela vai ser forçada a isso, né? Vai ser tomada refém. Ela vai ser obrigada a agir conforme os interesses deles, aliviando os males deles. E ela, portanto, será a chave da salvação dela, da Hermione, da Eletra e do Orestes, de uma forma que ela não sabe ainda. Vê, para o palácio conduzo os meus passos. Sede salvos, pelo menos enquanto isso de mim depender. Hermione, inocente, diz, né, que quer que eles sejam salvos no que depender delas. E eles serão, né? Hermione entra no palácio. Falando para dentro do palácio, Eletra: ó vós que estáis em casa, amigos portadores de Gládio, capturais a presa ou não? Hermione diz de dentro do palácio: ai de mim! Quem são estes que vejo? Tens de te calar. A tua vinda é a nossa salvação, não a tua. Prendei-a, prendei-a. Enquanto colocais a espada no pescoço dela, esperai em silêncio que Menelau a veja, porque encontrou homens e não frígios covardes, e sofre aquilo que os covardes devem sofrer. Eletra entra no palácio. E acaba aqui essa parte.